E aí pessoal, estamos aqui com mais um Resenha de Trincheira, eu acho. Eu não sei, ainda não decidi o nome desse canal, enquanto eu tô gravando isso aqui, talvez. Tava pensando em Resenha de Trincheira, sabe? Tipo, a Larica Total, Cozinha de Trincheira, se eu não me engano, eu gosto muito de Larica Total. E, pô, comparado com isso aqui, o Larica Total era uma super produção, né? Então, mas a ideia é mais ou menos isso. Mais um vídeo gravado com a câmera frontal do meu celular vagabundo. Só pra ser mais um tipo de um diário de leitura, né? Mas, enfim, ainda vamos decidir, não sabemos ainda. Mas, hoje não estamos para falar de Larica Total, nem de trincheira, estamos para falar. Na verdade, sim, vamos falar de trincheira, olha só. Porque hoje nós vamos falar sobre o golpe da barata. Não é trincheira, não é, só isso aqui. Parece que depois tem uma participação especial. Talvez eu coloque no título do vídeo, talvez não, não sei. Mas enfim, falar do golpe da barata. O que falar desse simpático gibizinho, né? Todos que falei isso, né? O que falar dessa HQ que já não foi dita, né? Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui, pra quem nunca ouviu falar do Golpe da Barata, é uma HQ argentina, escrita e desenhada pela Gato Fernandes. Eu não me lembro o nome completo dela, eu tenho problema com nomes. Quem viu o outro vídeo da Polina vai lembrar disso. Inclusive, esse vídeo tem relação com o da Polina também. Tá tudo interligado. É um multiverso de resenhas. Tá na moda, né? Então, é o que dá dinheiro hoje em dia. Então, vamos fazer tudo interligado. Eu vou deixar um card aqui em cima. Claro que eu não vou deixar um card. São só dois vídeos, cacete. É só ir lá e procurar outro vídeo. Óbvio que eu não vou deixar um card. Mas enfim. É Cecília Gato Fernandes, nasceu em Buenos Aires em 1987. E aí, esse livro aqui vai ser um relato, apesar da personagem se chamar Lucia, ele uma é baseado na história da própria Cecília, né, da própria Gato e da infância dela e de como ela sobreviveu, de alguns momentos de como ela viveu e sobreviveu ao abuso sexual por parte do próprio pai dela. Sim, é uma história pesadíssima. O que é muito interessante por causa que a própria Cecília, ela tem um traço mais cartunesco, digamos assim, né? É um traço muito fofinho e ele tem momentos muito fofinhos. Também ele tem momentos muito bonitos, sabe? O que contrasta tipo, enormemente com a situação horrível pela que ela está passando, né? Pela desgraça que ela passa, que ela tem vários momentos dela conversando com o bidê, que ela considera bidê Deus. Então, quem for ler depois, né? Como sempre, essa primeira parte é sem spoilers, né? Mas a gente eu vou precisar dar alguns spoilers para fazer as relações que eu quero fazer, que eu pretendo. E é isso, é uma história como não tem como ser diferente. É uma história que vai te fazer passar mal. É uma história que vai te pegar de certa forma, tipo, se tu tiver filhos vai ser pior ainda, se tu não tiver já vai ser horrível também, né? Mas como eu falei, são momentos e é muito foda por causa que, como eu falei, tem vários momentos singelos, tem vários momentos bonitos, tem momentos em que ela tá brincando com o irmão dela, tem momento que ela tá fazendo alguma besteira e tu até ri, tu até chega rindo, ou no mínimo tu dá um sorrisinho, tipo, que bonitinha e tal, sabe? Dela, que é uma criança cheia de imaginação, uma criança cheia de vida, é uma criança que desenha muito, sabe? E que tem essa, tipo, o que deixa muito pior quando chega numa parte que mostra, não tem nada super explícito, tem uma cena que outra que vai ser bem nojenta, mas não tem nada super explícito, não tem nada, digamos assim, pornográfico. É óbvio, a autora nunca faria uma coisa dessas, né? Por causa que ela passou pela situação, ela sabe quão sensível isso tudo é. Né? Ela nunca apelaria para esse tipo de coisa porque não tem a mínima necessidade, certo? Mas aqui, né? Deixa eu ver.
brincando, ela coloca um super-herói ali no negócio. Ah, tem um pinto. Umas brincadeiras meio estranhas até, né? Mas devido ao que ela passa e tal, não. Né? Mas ali é na inocência, mas são brincadeiras inocentes. Ela tem uma relação muito bonita com o irmão dela, não tão bonita com a avó dela. A avó dela é uma religiosa fanática que passa muito pano pro filho dela, como se o filho dela fosse um anjinho, que o filho dela, no caso, é o pai da Lucia, né, que é a pessoa que comete os atos abomináveis aqui, né. Teve uma barulheira da rua ali, peço perdão, mas é o que a gente tem pra hoje. Não tem como abafar esses sons. Ah, isso não. Sobre a HQ, assim, não tem muito. Muita gente já fez resenha, se quiser alguma resenha um pouco mais aprofundada, uma coisa, o Sidão mesmo já fez no universo HQ e tal. O próprio Thiago da Comic Zone já falou bastante, porque essa aqui é uma HQ da Comic Zone, né? Eu esqueço às vezes de falar editora. A HQ é da Comic Zone, então já tem muitas HQs sobre essa aqui. Sorry, foi mal. Sorry, eu fico falando inglês, eu dou aula de inglês, eu falo inglês o dia inteiro. Aí volte me a travanca, não é, não é aquelas pessoa que fica falando inglês, não, é só que fica na cabeça. Ah, já tem vídeos sobre essa HQ, foi o que eu quis dizer, né? Mas aí eu queria comentar sobre dois pontos específicos. Sobre a HQ, é linda as cores são muito bonitas, ela é muito bem desenhada, a arte da Gato é muito simpática, digamos assim. É, como é cheio de cores, muitas vezes não tão cheio de cores devido à situação, pelo que a personagem está passando, mas ela passa muito esse tom meio lúdico, infantil, mas não infantil no sentido de coisinha feita para criança, tipo bobana, mas infantil no sentido de que se passa na infância do personagem. Então ele tem esse ar infantil, ela tem esse ar infantil e tudo mais, que deixa tudo às vezes muito pior quando as coisas acontecem. Se é que vocês me entendem, eu creio que eu não preciso explicar mais do que isso. Então, a HQ é incrível, necessária. Infelizmente, é uma HQ necessária. E que se alguém ainda tem alguma dúvida que eu deveria ler ela, tipo, não tenha. A não ser que gatilhos, né? Óbvio, né? Se tu acha que vai te fazer, que é um assunto que vai te fazer ficar mal, não, nem, talvez não seja bom, chega perto, né? Então, mas se tu acha que tem estômago para esse tipo de coisa, eu aconselho fortemente, né? É uma HQ muito, muito bem feita. Eu gosto muito do ritmo dela. Acho que eu vi o Sidão reclamando do ritmo. Eu gosto do ritmo dela, não tem problema nenhum com o ritmo. Acho que ela vai muito bem, é uma leitura que flui. Os diálogos são muito bem feitos, se encaixam direitinho. As relações dela, como vamos mostrando com o irmão, com a avó, com a mãe. A mãe tem uma relação complicada. A mãe dela é o porto seguro dela junto com o irmão, mas ao mesmo tempo ela tem umas atitudes meio estranhas. Ela tem umas atitudes do tipo, não, balé, guria faz balé, guria faz judô, acho que era, se não me engano, sabe aquelas coisinhas meio rosa pra guria e azul pra guria, esse tipo de coisa assim. E hoje me parece que a mãe dela não quer enxergar o que tá acontecendo, né? Apesar da mãe dela também ser meio que uma vítima de um relacionamento abusivo com o pai dela, o relacionamento deles é desastroso e tal. Mas enfim, não vamos entrar muito em spoiler também, né? Só passando por cima assim da história, né? Não chega a ser spoiler nem nada. Enfim, ela tem uma relação estranha com a mãe dela também, né? Mas aí não nos cabe julgar, apesar de que a gente não sabe como é que era, a gente não sabe o que acontecia, mas é complicado e é doloroso também. A convivência com a mãe dela às vezes é dolorosa também. Óbvio que não nenhuma parcela do que é considerado com o pai dela, mas
por causa da convivência, pode ser doloroso. E é só uma coisinha que eu queria ler, é um pós-fácil da Gato, que na verdade tem tudo a ver, não, também não é spoiler, né, porque acho que apesar de ser um pós-fácil, né, não fala nada sobre a história. Também spoiler sobre essa história que a pessoa já, quando vai lendo essa HQ, ela já sabe tudo que tem que saber e depois é só entrar na viagem, né? Na viagem eu digo entrar na história e tal. Ela fala aqui no final, isso acho que talvez todo mundo que tenha lido essa HQ deve ter ficado meio que. Porque eu vi vários vídeos sobre, inclusive do Ministério aqui tem um vídeo bem interessante, né? No Ministério aqui que ele conta um relato pessoal dele sobre Ministério da HQ, né? Ministério da HQ. Ele fala um pouco sobre relatos pessoais e eu acho que sempre é interessante o assunto. Mas os vídeos que eu vi, geralmente as pessoas comentam essa pequena parte que ela fala, que eu tive todo tipo de terapeutas, alguns que eu odiava e outros que amavam. O que todos os meus psicanalistas concordavam era que a minha capacidade de desenhar e escrever foi o que me salvou da loucura ou do suicídio. E aqui que eu entro com um paralelo, ainda não entrando na parte dos spoilers. Isso aqui não é spoiler, né? É a autora falando da relação dela com arte, né? Que ela aparece durante a HQ, mas não é uma trama da HQ, digamos assim, não faz. Ela não dá uma ênfase considerável durante a história, no caso, né, sobre a arte, apesar de estar sempre presente. Né? E aqui entra no meu vídeo sobre a Polina, eu comentei que na história da Polina era muito sobre ela descobrindo a arte dela, né? Muito sobre ela descobrindo o que ela queria fazer e por que ela queria fazer o que ela fazia, né? E é muito na Polina é muito algo que move a vida dela, a arte dela vai levando ela a lugares, né? Vai tirando ela da casa da mãe para ir para uma escola de arte e de dança, que depois ela acaba indo para a Alemanha, e na Alemanha ela acaba se estabelecendo lá de certa forma também. Isso também não é spoiler, né? E aí a Paulina é muito sobre isso, é muito sobre, ao meu ver, tipo, é muito sobre a, a Paulina se entendendo com a arte dela, sabe? Tipo, tentando se descobrir, tentando conciliar o que ela aprendeu em um lugar, o que ela aprendeu em outro. E, uh, e trabalhando, como eu disse, trabalhando aquela arte muito dentro dela também, sabe? Do que ela quer fazer, como ela quer se expressar. Né? Então, no que lá no Polina é muito sobre a arte, é muito sobre, no caso a arte eu digo a dança da Polina, né? Que é a forma de arte que ela se dispõe a trabalhar e a viver com isso também. Aqui a gente vê a Gato descobrindo a arte dela em condições completamente diferentes. Que a Gato já desde pequena desenvolvendo essa a Gato, porque tá Gato Hernandes, vamos chamar ela de Cecília, né? Que a Cecília, a personagem Lucia, já em contato com essa arte dela como uma ferramenta de sobrevivência. Óbvio que no momento ela não pensava sobre isso, eu tenho certeza que ela não pensava que ela estava desenhando ou usando a imaginação dela para sobreviver ao que ela estava passando, ou porque ela era uma criança, ela não tinha como se dar conta disso, mas estava ali para Cecília ou para Lucia, que é o pseudônimo dela, né, na HQ, a arte dela estava salvando a vida dela. Ela já tem desde pequena essa relação. Eu imagino que ela já desde sempre ela soubesse o que era arte para ela, ainda que talvez ela não soubesse expressar, ainda que ela talvez não soubesse dizer, mas estava ali, estava dentro dela, e a arte dela salvou ela desse relacionamento
pai e filha, né? Relacionamento abusivo, relacionamento pai e filha, no caso, completamente abusivo, completamente destrutivo, horroroso. E a gente vê, eu acho muito interessante traçar esses paralelos, sabe, Thiago? Né, de como a arte ela é importante na nossa vida, como a arte ela pode salvar a nossa vida de certa forma, ou muitas vezes simplesmente dar cor para a nossa vida, simplesmente de pensar que sem a arte a vida seria só uma coisa mecânica, talvez nem valesse a pena viver. Porque acho que a arte é muito mais do que pintar ou desenhar. Tipo, a gente tem arte em várias instâncias da nossa vida, né? E ela é muito importante. E aí, trazendo nessa ideia, eu também quero falar um pouco sobre o Black Dog, do Dave McKean, né? Pra quem não conhece, não vou fazer uma resenha do Black Dog, não vai ser algo assim, até porque eu escolhi ele já faz um tempinho, e eu já não lembro muito bem, mas tem uma coisa dele que me ficou muito marcada. Mas enfim, Black Dog é o Dave McKean, é da editora Darkside, tá aqui em cima. Aqui em cima da editora Darkside, ele é o Dave McKean fazendo uma espécie de biografia do Paul Nash através dos sonhos dele. Então é uma HQ meio um tanto psicodélica, que passa através de vários momentos da vida dele, mas principalmente fala sobre a participação dele na Primeira Guerra Mundial. Por isso as trincheiras, eu falei que ia ter trincheiras, viu? Eu disse que ia ter trincheiras. É a Primeira Guerra Mundial, né? Às vezes eu confundo a primeira com a segunda, mas é a Primeira Guerra Mundial. 3 semanas após da Primeira Guerra. Mas enfim, é uma questão muito interessante. Eu nem me proporia fazer uma resenha sobre essa aqui agora, até porque, como eu falei, eu não lembro muito bem dela. E eu lembro que são sonhos, né? Pode ser um negócio meio. Eu nem sei se eu teria capacidade de fazer uma resenha um pouco mais aprofundada dela. Mas tem um momento em que, bom, acho que primeiro, é algo aqui muito interessante, a arte que mostra é muito bonita, do Dave McKean. Vale a pena, com certeza, vale a pena. Tipo, uma HQ biográfica usando os sonhos do cara, de um pintor que fazia pintura sobre a Primeira Guerra Mundial. Tipo, pelo amor de Deus, se isso não te convence a querer ler essa HQ, não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou te convencer. Né? Mas tem uma parte, tem um momento, é um pequeno spoiler, mas não é nada demais, que ele encontra, o Paul Nash encontra com o irmão dele. Né? E o irmão dele, no meio da guerra, fala: tenho que lhe agradecer por isso. Você sempre me encorajou a desenhar. Me iniciou no desenho, acho que ele salvou a minha sanidade. E ele mostra agradecer por isso. Ele mostra o lápis na mão. Né? Aí agora, com uma licença de vocês, eu quero ler uma passagem que é a mão dele falando. Ele diz: quando você desenha ou apenas enxerga o mundo através dos olhos de um artista, você se afasta, abstrai. Encontra beleza nos detalhes, mesmo aqui. Eles estão em qualquer lugar. Pequeninas joias de beleza, a dança da luz na textura da lama, ou do metal, ou da pele, ou de farpas de madeira, nas formas da fumaça, na cadência e nas ondulações da terra, nos formatos e nas linhas da composição. E na vida dos meus companheiros, os pormenores do comportamento humano, a postura, a maneira com a qual a cabeça é mantida, a humanidade. Todos esses aspectos têm me sustentado para não sentir medo. Tenho sorte, diferentemente dos soldados comuns. Estranho. Eles vêm observando, mas parecem crianças. É como não traçar um paralelo, né? Como não traçar um paralelo dessa passagem aqui com o golpe da barata, né? Que aqui é o irmão do Paul Nash usando a arte, usando a visão de artista, usando os desenhos para manter essa sanidade, de certa forma, para sobreviver no meio da guerra, no meio do caos, no meio da loucura. E aí a gente vê a arte nos piores lugares, a gente vê a arte de novo, a gente vê a arte salvando uma criança de um abuso, e a gente vê a arte salvando um soldado no meio do desespero, no meio da guerra, no meio da lama, no meio da morte. Ele é capaz de ver a beleza talvez no momento mais hediondo da humanidade, no momento mais hediondo que o ser humano se dispõe a estar, a praticar, a fazer, seja lá o que for, né? E aí então
quando eu li isso, eu achei muito interessante, exatamente por essa ideia de a gente conseguir abstrair e tirar uma beleza de uma coisa tão horrível. A HQ da Gato, o golpe da barata, ela é muito bonita, mas ela é muito bonita no sofrimento, no desastre. Como o rapaz lá do Ministério dos HQ, não esqueci o nome, ele falou, eu preferia talvez que essa HQ não existisse, né? Acho que todo mundo que lê isso aqui pensaria dessa mesma forma. Seria melhor se ela não existisse, se esse tipo de coisa nunca tivesse acontecido. Mas infelizmente aconteceu. E acontece todos os dias. Acontece de diversas formas. E pra gente sobreviver a isso, pra gente conseguir manter um pingo de sanidade, a gente usa arte, a gente transforma uma coisa horrível em algo belo, como uma HQ, como uma forma de arte. É horrível, né? Seria preferível que não fosse assim, mas já que é assim, né, a gente faz o que pode com o que tem, né, infelizmente. E aí tem uma parte, agora sim um pequeno spoiler, que eu vou colocar aqui. Acho que eu falei um pouco de spoiler aqui, né? Uma coisa e outra, me perdoem se for muito. Mas tem uma parte que eu quero comentar que é essa parte que sim. Muito pouco, eu não lembro de ter visto alguém falando. E o que eu achei surpreendente, porque que me pareceu algo muito óbvio. E talvez ninguém tenha falado por ser óbvio, sabe? Por ser muito óbvio, mas nós sabemos que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Precisa ser dito. E aí, essa parte tem spoiler, eu vou mostrar spoiler de um pequeno diálogo, não é um grande spoiler, até seria interessante se continuar assistindo, porque não é algo que vai estragar a tua experiência. Mas é um pequeno spoiler, se tu é super spoilerfóbico, não precisa continuar. Acho que até aqui já tá interessante, mas eu acho importante ir até o final. E lá vamos nós. Tem um pequeno momento em que a Lucia tá voltando ao golpe da barata, no caso, a Lucia tá conversando com uma amiguinha dela, né, na página 71, aqui para quem tem HQ e quer ver. E elas estão brincando, né? Mas eles conhecem uma guerreira muito poderosa, então pedem ajuda, né, pra ela, que tem super força, e voa. Opa. E aí a mãe da criança, tá toda, que bonitinha, minha filha, né, que a filha dela seria a amiga da gato, né, da Lucia, no caso. Minha filha tá brincando com ela, que bonitinha as duas brincando. E aí a Lucia pergunta, Pili, o seu pai te toca? E aí ela perguntou, sim, me abraça e tal. Não, de outro jeito, por baixo da roupa. E pronto, é só isso. Aí tem a cara da mãe, né? A cara da mãe, né? Da mãe da amiga dela. E elas continuam brincando, pio, pão. Aí depois, Lucy, sua mãe veio te buscar. E, enfim. E aqui, pra mim, fica muito claro da falta que faz. E aí a gente entra numa questão que é polêmica, mas que não deveria ser, que é a educação sexual, né? Para mim essa HQ, ela é muito, muito sobre educação sexual, da importância da educação sexual para as crianças. A Lucia não faz ideia do que está acontecendo. A Lucia não faz ideia. Ela pergunta para a amiga dela se o pai dela toca ela daquele jeito, por causa que ela não sabe se aquilo é normal ou não. Porque nunca ninguém ensinou para ela. Porque nunca ninguém falou para ela que aquilo ali que o pai dela estava fazendo era errado. Ela provavelmente sentia que aquilo ali era errado. Ela tinha, ela, ela tinha pavor de quando o pai dela chegava perto dela, mas ela não sabia se aquilo ali era errado. E ela não falava, ela mantinha aquilo pra ela, por causa que ela, ou talvez o pai dela tenha falado pra ela que ela não deveria falar pra ninguém. Isso não fica muito claro na HQ, mas é uma coisa que esse tipo de gente nojenta e asquerosa faz, né? Se tu falar pra alguém vai ser pior. Mas ela não sabe. Fica bem claro ali naquele momento na página 71 que ela não tinha ideia.
né? Tanto é que ela pergunta pra amiga dela, pra amiga pequena dela, se o pai dela fazia a mesma coisa com ela. E aí pra mim isso fica muito claro a partir dali a importância da educação sexual. E tem muita gente ignorante, muita gente idiota que acha que educação sexual é ensinar uma criança a fazer um boquete, é ensinar a criança a ser homossexual, ou alguma coisa idiota dessas. Tipo, tem esse tipo de gente ignorante, estúpida, que não faz ideia do que está falando. Quando a educação sexual é ensinar para uma criança o que, que pode e o que, que não pode ser feito com ela, tipo, quais atitudes são ou não são aceitáveis em relação a ela, em relação ao corpo dela. Isso é educação sexual, né? Para a criança já ter uma noção. Talvez isso pudesse ter sido evitado. Se a Lucia tivesse alguma ideia, a gente não sabe com quantos anos aquilo começou. Mas se a Lucia tivesse uma ideia, talvez muito daquilo pudesse ter sido evitado. Se ela soubesse que aquilo ali era errado, se ela soubesse que no momento que o pai dela ou qualquer outra pessoa tocasse em alguma parte íntima dela, era para ela gritar, era para ela pedir ajuda, era para ela sair correndo, qualquer outra coisa, ou falar para alguém, talvez aquilo ali tivesse sido evitado. Talvez não, mas toda a chance que a gente tem de tentar evitar que algo assim aconteça é mais do que válida, mais do que válida, é necessária. Então, é isso. Eu acho que aqui não fala em momento algum sobre isso, mas para mim fica bem claro que o quanto é importante, o quanto ela mostra o quanto essa educação sexual, esse conhecimento por parte das crianças a respeito do corpo delas, a respeito do que pode ou não pode ser feito com elas. Certos toques, certas carícias, certas intimidades, o que é permitido, o que não é permitido. Principalmente uma criança tão pequena como era da idade da Lucia. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. E é isso. É isso. Fica a dica, no caso, né? Fica esse meu apelo, no caso, né? Para que a gente repense isso. Eu sei que é um assunto polêmico, a gente... É algo muito... muito... às vezes meio complicado de ser tratado, mas sendo feito da forma certa, só tem a ser positivo. Só tem a ser muito positivo. Encarar a sexualidade ou as ideias sexuais como um tabu leva exatamente a isso. Leva a esse tipo de violência. E a ocultação da violência, o que é pior ainda. Pior não é pior por causa que permite que continue acontecendo. Não é pior do que a violência em si, mas... bom. Enfim, é isso. Agora esse vídeo ficou um pouquinho maior ainda, eu acabei falando de 2. Quero ainda relacionar, ainda no futuro, o Black Dog. Eu tenho ideia de talvez, não, esse eu não prometo, fazer um vídeo do Black Dog relacionando com Siddhartha, do Hermann Hesse. Mas com certeza eu vou fazer um mais adiante relacionando o golpe da barata com Ninguém em Pés Descalços. Ninguém em Pés Descalços. Esse eu pretendo. Talvez não por agora, mas eu pretendo fazer também. Depois. É isso então. De novo, muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado para quem teve a paciência de ficar aqui durante essa meia hora para me escutar falando sobre isso. De novo, quem quiser comentar, sejam educados, por favor, de preferência. Quiser comentar, quiser criticar, ou seja lá o que for, por favor, a seção de comentários é exatamente para isso. Muito obrigado de novo, pessoal. E nos vemos na próxima com mais um... sabe-se lá o nome desse canal. Tchau.